E não poderia ser diferente para a gente entender o impacto das bolsas que acordaram hoje no meio de um caos generalizado. Vamos com o nosso bom dia para quem? E o nosso bom dia de hoje vai para quem está tentando entender a montanha-russa dos mercados globais e o fantasma da recessão que volta a nos assombrar. De repente, todos precisamos virar especialistas em carry trade, o vilão da vez na economia mundial. Deixa eu tentar ser o mais direto possível aqui para vocês entenderem o que está em jogo, tá? O carry trade envolve pegar dinheiro onde os juros são baixos e investir onde são altos. É como se eu pegasse R$1.000 emprestados do nosso Mano Ferreira, por exemplo, a juros zero, e reinvestisse com o delegado Palumbo, que paga 1% em dólar. Eu saio ali num baita de um lucro. O problema é que um dia o Mano Ferreira acorda e resolve que os juros agora subiram para 1,5%. E aí eu tenho que pagar. E fico no prejuízo, no desespero. É isso que está rolando a partir do Japão, onde parece que o Godzilla acordou. A Bolsa de Tóquio já acionou o Circuit Breaker e a Coreia do Sul seguiu o exemplo. Enquanto isso, bilhões em criptomoedas evaporam e a primeira-ministra de Bangladesh pregou o primeiro voo para fora do país. Enquanto isso, o real brasileiro se aproxima dos 6 dólares. Não, na verdade, dos 6 para cada dólar, melhor dizendo. Uma montanha-russa que também atinge o nosso bolso, claro. Então aqui vai o meu bom dia para os que riem para não chorar nessa antessala do apocalipse, enquanto rezam para que a história não repita seus piores capítulos. Que os deuses do mercado e também da história estejam do nosso lado dessa vez. Mas claro, essa é só minha opinião. Eu quero ouvir aqui da bancada também, Mano Ferreira, já que eu usei aqui o exemplo. Parece que o Godzilla, todo mundo estava achando que o Japão era uma iguana, pegando ali dinheiro ali a juros negativos, juros zero, e do nada o Godzilla decidiu acordar e cobrar conta. O que você acha? Pois é, e tem a ver também com o resultado da economia americana, que apresentou um número de geração de empregos menor do que o previsto. Então, isso gerou também uma desconfiança do mercado de que, olha, parecia que a economia estava indo num ritmo melhor do que, de fato, está indo. Então, nesse desespero, a postura natural do investidor é tentar buscar segurança. Isso acaba levando as pessoas para o dólar. Então, o dólar deve ser valorizado em relação às outras moedas. Para a gente sair aqui do nosso open bar de palpitaria, vamos falar com um especialista, entende tudo e mais um pouco sobre o assunto. O economista Jason Vieira está aqui com a gente para a gente tentar, com precisão, realmente avaliar o que de fato está em jogo essa situação da queda vertiginosa de bolsas e do dólar mundo afora. Tudo bem? Como é que você está, meu querido? Beleza? Tudo bem, André. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Explica aí pra gente da forma mais didática. Deixa eu ver se eu entendi. O Japão é mais ou menos aquele agiota que se faz de amigo, te empresta dinheiro, dizendo que é só para te ajudar. E quando você menos espera, ele leva o seu rim como um pagamento. É por aí? Não, pior que não. Os juros japoneses, eles continuam muito baixos. Eles foram de 0 para 0,25%. Na verdade, eles deflagraram um movimento global de redução do que a gente chama de carry trade, que é esse movimento, como você já explicou, você toma dinheiro barato em alguma praça, e era uma praça que tinha uma moeda desvalorizada, e você empresta esse dinheiro em outra praça com juros mais altos ou põe a render em juros mais altos em outras praças. A questão maior, na verdade, é que existe no mercado, já há algum tempo, uma, entre aspas, forçação de barra por parte dos investidores, especialmente os americanos, para que o Federal Reserve, o Banco Central deles, corte os juros. Isso porque os juros americanos estão elevados, estão 5,5% ao ano, e juros elevados nos Estados Unidos, eles atraem parte do capital para esses juros, como acontece no Brasil. A renda variável ela disputa muito com a renda fixa. Muitos dos investimentos no Brasil agora, também com juros ainda elevados, acabam migrando mais para a renda fixa do que para a renda variável. Só que no momento em que o Federal Reserve começou a dar sinais de que ele realmente vai fazer esse corte de juros, ele não veio no tamanho que o mercado gostaria. O mercado gostaria de um ciclo mais intenso de juros, 3 cortes mais fortes, e o Fed já está dizendo, olha, calma, a situação não é bem assim. E o pessoal culpa o mercado de trabalho, o payroll, que divulgou os dados na semana passada, dizendo que ia um crescimento de 180 mil postos de trabalho, ante a 206 mil anteriores, e veio 114 mil. Aí muitos dizem, meu Deus do céu, os Estados Unidos está à beira de uma recessão? Não. Essa é a grande questão. Os Estados Unidos não estão à beira de uma recessão. Os Estados Unidos só apresentaram um indicador menos robusto.
Mas como o mercado agora quer realizar lucro, o mercado tem a sensibilidade de um adolescente cheio de hormônios. E muitas vezes o humor dele muda de maneira muito rápida. E é exatamente o que aconteceu agora. Houve uma mudança abrupta de humor, seguindo essa tendência do mercado financeiro. Há um ciclo muito intenso de realização de lucros, as pessoas estão embolsando, especialmente depois das correções que a gente ouviu recentemente nas empresas de tecnologia, e agora está se procurando os culpados. Entre os culpados usuais estão no curto prazo a questão da economia americana, e a novidade agora é o carry trade em relação ao Japão. Excelente esclarecimento aqui para a gente, de fato, entender o que pode estar em jogo. Pelo que eu entendi, eu quero ver a Jess também, mais ou menos enquanto você pega uma prancha para surfar, por assim dizer, emprestada no Japão, onde os juros são praticamente zero, e surfa nas ondas altas dos Estados Unidos para poder ter o rendimento, mas, pelo visto, a onda acabou levando todo mundo. Jess. Primeiro, bom dia. Sobre essa situação aí da recessão dos Estados Unidos, do medo dessa recessão americana, está muito ligado à questão da empregabilidade e ao fato que eles tiveram um acréscimo aí também na taxa de desemprego, subindo para 4,3%. Queria que o senhor avaliasse, assim, quais são os impactos, se existem impactos subjacentes, como, por exemplo, a eleição dos Estados Unidos, a saída do Biden e até mesmo as crises globais que estão em curso agora, como a de Bangladesh, como a situação no Líbano, como o Oriente Médio estando cada vez mais aquecido em termos de conflito, se isso também está sendo refletido em um certo grau dentro das análises que estão se fazendo sobre o porquê da queda das bolsas de valores, começando no Japão, mas se alastrando aí para as demais. Bom, sobre os Estados Unidos, especificamente o mercado de trabalho, como citei, ele foi um crescimento menos robusto. Nem de longe ainda aponta a recessão. Acabou de sair literalmente nesse instante o ISM, que é um índice, na verdade, dos managers, dos gerentes nos Estados Unidos, sobre o mercado de serviço. E a projeção é de um crescimento de 51 pontos, veio 51,4 pontos. Isso não é uma economia apontando para recessão. Isso é uma economia ainda aquecida. Mas, obviamente, quando o mercado eu sou do mercado financeiro e eu sei disso. O mercado, às vezes, força um pouco a barra quando ele quer alguma coisa. E muitas vezes isso acaba acontecendo. Sobre as crises globais, talvez o recrudescimento dessa questão com o Irã e com o Líbano possa ser alguma coisa que mais para frente possa se tornar algo mais problemático. Mas se sequer o problema que nós tivemos com a Palestina ali, com o ataque palestino, ataque terrorista em Israel, não gerou tantos problemas quanto se imaginava, isso também tem alguns efeitos relativizados. E a questão de Bangladesh, na verdade, aquilo ali é um caldeirão que nós só tivemos a atenção ali mais focada agora, porque efetivamente a primeira-ministra saiu fora. Mas o problema lá dentro já está se arrastando há meses. E o problema vem de que você tem uma classe especial de pessoas que pode receber 30% dos empregos públicos porque os parentes fizeram parte da guerra de independência do Paquistão. E isso começou a gerar revolta dentro do país, ou seja, revolta com os privilégios dos funcionários públicos do país, e está levando aquilo que nós observamos agora. Então, na verdade, aquilo ali já é algo que está acontecendo de maneira recrudescida e de maneira muito piorada. Muito provavelmente, a atenção precisa se voltar, em termos geopolíticos, ao posicionamento da Rússia em relação a um possível ataque ao Irã. E isso, sim, pode se tornar algo problemático, porque a Rússia já chamou os BRICS a apoiá-la, dizendo, olha, se nós somos BRICS e o Irã está entre os BRICS, se for alguma coisa acontecendo, não disse com essas palavras, eu posso ser que eu apoie o Irã. E aí sim, você pode ter uma escalada geopolítica que pode afetar fortemente os mercados. Meu amigo. Fortes emoções também nessa seara do mercado financeiro e toda a economia global que está aí em sobressaltos. Fortes emoções. Obrigado, querido. Obrigado. Jason Vieira, economista, veio aqui trazendo clareza, alguma clareza em meio a tanta turbulência e indefinições. Obrigado, querido. Obrigado, até a próxima. Seguimos adiante aqui com o nosso Morning Show, meus amigos. 11h05. A gente vai estar, claro, entendendo todo o impacto a nível econômico. Antes da gente seguir com a nossa pauta aqui, queria ouvir Pepe. Você viu como essa situação toda do Godzilla japonês tacando ali o seu fogo aí para dentro de todas as bolsas mundo afora? Não, você vê que a economia ela está cada vez mais globalizada, né? E uma crise que pode vir dos Estados Unidos, considerando inclusive as guerras que estão acontecendo no mundo e vão ainda acontecer, né? Faz com que
tenha essa situação. Agora, um ponto que eu achei estranho nessa situação toda, Marinho, é que os Estados Unidos ela tem uma taxa de desemprego das mais baixas da história recente dos Estados Unidos, né? Tanto é que uma das questões que a gente aponta que o governo Biden foi bem sucedido é exatamente na criação de postos de trabalho. Tanto é que a criação de postos de trabalho é exatamente o que alguns economistas dos Estados Unidos falam que gera a inflação nos Estados Unidos, porque mais pessoas estão empregadas, mais pessoas consomem e a inflação sobe, e isso justificaria, de certa forma, por que a taxa de juros dos Estados Unidos são elevadas. Agora, nós temos que cuidar... A inflação é conta pública desajustada. Nós temos que cuidar, um ponto interessante que eu acho, é que o mundo e a situação global está exatamente em inflação alta e taxa de juros elevada, né? Então, nós temos que desmontar essa equação tendo uma postura muito mais inovadora, muito mais criar políticas racionais do que fazer o que o Mano quer toda hora aqui do meu lado, que é defender... Ele quer ligar a máquina de imprimir Eu estava dinheiro. esperando. Eu estava cronometrando aqui. Vai falar do Mano agora. E falou. O PT acha que os problemas todos da economia se resolvem ligando a impressora e imprimindo dinheiro. Claro que não. Não foi isso isso que eu falei. gera inflação. Então a gente precisa ter responsabilidade fiscal. Tem também o efeito de que a gente teve todo o contexto da pandemia, tivemos bastante investimento público que era necessário naquele momento, mas o ponto é que tem que ter um ajuste. As contas precisam caber no orçamento, senão não tem caminho sustentável.